Olá, meus amigos, Deus abençoe a vocês com a paz. A paz, a santa paz do Altíssimo venha encher o seu coração, a sua mente, a sua vida, para que você seja uma fonte de paz. Agora, ontem nós estávamos falando sobre Jó, o homem íntegro, reto, temente ao Senhor e que se desviava do mal. Era um homem extremamente zeloso da sua, digamos, fé, mas ele carregava consigo uma deficiência que lhe foi letal, vital para a sua destruição, para a sua dor, para o seu sofrimento. E esse problema que ele carregou acontece com todas as pessoas. Todas as pessoas que não tiveram conhecimento, ou melhor, não tiveram uma experiência com o Deus vivo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando a pessoa não conhece o Deus vivo, ela pode ter riquezas, ela pode ser religiosa, ela pode ser bondosa, ela pode ter a melhor casa, a melhor família, a maior saúde do mundo, ela pode ter tudo que o mundo oferece. Mas se ela não conhece, se ela não teve uma experiência, conhecer praticamente todos conhecem, mas ter uma experiência com o Deus vivo, então essas pessoas têm uma porta escancarada para a ação do mal, que é o diabo. Ele vem e entra por essa porta chamada dúvida e destrói a vida da pessoa, destrói o que ela tem. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal, tinha uma família maravilhosa, era o homem mais rico do Oriente. Ele não era o homem mais rico do seu país, da sua região, ele era o homem mais rico do Oriente, No que me concerne, eu penso que o homem mais rico do mundo foi Salomão, mas Jó era o mais rico do Oriente. Você sabe que o mundo está dividido em Oriente e Ocidente. Você imagina a riqueza de Jó. Mesmo assim, por conta de não ter tido uma experiência com Deus, de não conhecer Deus pessoalmente, ele vivia na dúvida. E o texto diz aqui, olha só o que diz o texto. Jó disse assim: aquilo que temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. E ele conclui dizendo assim: nunca estive tranquilo. Quer dizer, mesmo sendo o homem mais rico do Oriente, mesmo sendo um homem justo, reto, temente a Deus, se desviava do mal, mesmo tendo uma família maravilhosa, tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres, mesmo tendo o que tinha, ele diz, olha, nunca estive tranquilo. Você que está me assistindo agora, talvez você seja aquela criatura fiel na igreja, você não faz mal a ninguém, você vive a sua vida, a sua fé, você procura obedecer a palavra de Deus, e maravilhoso, excelente. Provavelmente você não seja a pessoa mais rica do Ocidente ou do Oriente, nem da sua cidade, talvez nem da sua casa, entre os seus familiares, mas não importa. Sendo rico ou sendo pobre, não importa. O que importa é que o homem mais rico do Oriente, mais
supostamente falando, aos olhos humanos, feliz. Jó disse: nunca estive tranquilo, sossegado. Diz aqui: nunca estive tranquilo, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Quer dizer, aí veio a perturbação, porque ele não tinha conhecimento do Deus que cria, ele não tinha tido uma experiência com o Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo, então ele temia, ele vivia no temor, o temor de perder tudo aquilo. E essa é a verdade. Quem tem tudo, quem é rico nesse mundo, quem tem tudo, que tem o mundo a seus pés, tem poder, tem autoridade, com certeza tem medo de perder. Você vê, hoje nós temos aí uma eleição em vários lugares no mundo e todos os candidatos que estão conduzindo seus respectivos países ou regiões, eles têm medo de perder a eleição. E há quem esteja já fazendo campanha para as próximas eleições que vão acontecer daqui a 2 anos. Porque tem medo de perder a posição, tem medo de perder o poder, mas tem medo. Esse medo, minha amiga, é uma clara, evidente demonstração da falta de fé, da falta de conhecimento de Deus. Essa é a realidade. E quando a gente não conhece o Deus que a gente crê, ou diz que crê, a gente é fraco, débil. A gente não é como uma folha seca que é levada pelo vento para o lado, para o outro e não tem destino. Essa é a realidade. Você que está me assistindo nesse momento, pense na sua vida. Você vê que Jó tinha tudo. Jó literalmente tinha tudo. Tudo. Saúde, família, dinheiro, posição. Era um homem de Deus. Supostamente era um homem. Ele era temente a Deus, mas não conhecia o Deus que cria. E só tem uma pessoa que pode dar essa tranquilidade para você, para que você esteja seguro. Lembra de Paulo? Paulo não tinha nada, perdeu tudo pela causa do Evangelho. Então ele não tinha nada a temer. Ele não tinha nada a temer, não tinha nada a perder. E Paulo, obviamente, quando o diabo o ameaçou com morte, ele disse: para mim o morrer é lucro e o viver é Cristo, quer dizer, é sacrifício. Então, quem é de Deus, quem conhece o Senhor Jesus Cristo, e só conhece o Senhor Jesus Cristo quando o Espírito Santo revela, só quem o Espírito Santo revela Jesus é que conhece o Senhor Jesus. Enquanto não o conhecerem, as pessoas vão estar fadadas a fracassos, debilidade, porque os medos, as inseguranças, as aflições, as angústias, as ansiedades, as depressões, tudo o que a pessoa sofre nesse mundo, tudo que o ser humano sofre nesse mundo, sofre por causa de uma coisinha: a dúvida. A dúvida é a mãe do medo, da intranquilidade, da insegurança, da vontade de se matar, da depressão, do inferno. A dúvida é a mãe do inferno. A dúvida é o diabo em forma de pensamento. Mas quando você tem a fé viva no Deus vivo, quando você sabe em quem tem crido,
quando você conhece a pessoa do Senhor Jesus Cristo de verdade, então você não tem medo de nada, você não tem nada a perder, você não tem nada a perder. Se por acaso vier a morte, graças a Deus, porque o morrer é lucro e o viver é sofrer, é Cristo. É muito forte isso é muito grandioso. É que os cabeças duras, as pessoas não têm entendimento da fé e ficam investindo nas suas religiões, investindo no seu futuro. O futuro, minha amiga, meu amigo, é a morte. A morte para os que são da fé é a morte para a vida eterna. Para os que são da morte, para os que são contrários à fé, para os que vivem na dúvida, a morte é o inferno. Então só tem dois caminhos, a vida ou a morte. A vida é para os que vivem pela fé, a morte é para os que vivem na dúvida. E para que fique resolvido esse problema de dúvida, para que o desgraçado, o espírito da dúvida saia da vida da pessoa, a pessoa tem que ter uma experiência com o Deus da Bíblia, o que prometeu. Jesus disse: e o Consolador, o Espírito da verdade, que eu enviarei da parte do meu Pai, ele vos guiará toda a verdade, a segurança, a certeza. Ele vos dará certeza de que tudo nesse mundo é passageiro, tudo nesse mundo acaba, cessa, define, acaba de uma vez por todas. Mas aqueles que permanecem na fé, esses vão herdar a vida eterna. Então, essa certeza, essa riqueza está dentro de mim. Por isso eu sou o homem mais rico do mundo. Ninguém é mais rico do que eu. Nesse mundo não tem. Eu sou o mais rico do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, do Leste, do Oeste. Há muitos que são tão ricos quanto eu. Porém, ninguém mais rico do que eu. Porque eu sei em quem tenho crido. E é isso que eu quero que você entenda. Eu quero que você saiba. Não sinta, não venha sentir, porque sentir você não vai sentir. Você vai saber que você é de Deus e não vai ter medo. Você não vai ter medo de coronavírus, você não vai ter medo de câncer, você não vai ter medo de morrer, você não vai ter medo de nada, porque a sua vida estará sempre solidificada na rocha eterna, que é o Senhor Jesus Cristo, porque você conhece e Ele é fiel. Ele não vai deixar de forma nenhuma os que confiam nele chupando o dedo. Duvido. Então, amiga e amigo, felizmente, essa experiência que Jó passou é para nos ensinar, é para que a gente saiba de onde vem o mal e de onde vem o bem. No caso de Jó, que diz assim: nunca estive tranquilo, nunca tive paz, porque ele não conhecia o Deus da paz, ele não conhecia o Espírito Santo. Até que um dia, depois de lutar com Deus, de discutir com Deus e finalmente conhecê-lo, Jó disse: eu ouvia falar de ti, por isso eu era um homem temente ao Senhor, mas eu não te conhecia. Mas agora os meus olhos te veem. Não é glorioso? Os meus olhos te veem. E essa é a conquista maior do ser humano. Essa é a riqueza que o nosso Senhor Jesus Cristo quer dar para cada um de nós, na pessoa do Espírito Santo. Quando você recebe o batismo com o Espírito Santo, você se torna a pessoa mais rica do mundo. Mais rica do mundo, do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, do Leste, do Oeste. E todos vão desejar um pouquinho, pelo menos uma migalhinha dessa riqueza que você tem. E eu estou entregando toda a riqueza para vocês. Tudo que Deus está me dando,
eu tenho entregado para vocês. Eu não vou perder nada. Eu vou continuar ganhando, porque quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Deus abençoe a você em nome do Senhor Jesus. Mas preste atenção, não se esqueça. Você que vive na dúvida, que vive com medo, desassossegado, intranquilo, na depressão, você é uma pessoa débil, você tem sido uma pessoa débil, tem sido uma pessoa fraca, insegura, você tem sido uma pessoa depressiva, você tem sido uma pessoa ansiosa, você está ansiosa. Quando você vive na ansiedade, enquanto você não consegue, não conquista aquilo que você anseia, você é intranquila. Quando você consegue, você vê que não vale tanto como que você investiu. Aí você vai nascer uma outra ansiedade. E muitas pessoas têm vivido de ansiedade e ansiedade. Mas quando a pessoa tem o Espírito Santo, o Espírito da fé, ela vive pela fé, porque ela sabe em quem tem crido, e ela vive intensamente a vida que o nosso Senhor Jesus Cristo nos tem dado. Graças a Deus. Até amanhã, em nome do Senhor Jesus.